Tudo que você olhar no mundo é símbolo. E a gente teria que ser capaz de olhar e ver através disso. Você observar, por exemplo, um dia desses eu falava a respeito de uma cadeira. Já pararam para pensar? Eu não faço a mínima ideia de quem inventou esse objeto utilitário, que deve ser um dos mais bem bolados da história da humanidade. Mas vocês pararam para pensar como é que isso ele encarna dois arquétipos? Porque na Terra ele se ancora com 4 pernas, estabilidade. E no céu ele é totalmente receptivo, generosidade. É como se você tivesse pego esses 2 arquétipos, estabilidade e generosidade, amarrado os 2 e trazido ao mundo. E criou esse objeto. Para cima, recepção, para baixo, estabilidade. É um símbolo a cadeira. Mas quando você se senta numa cadeira, você pode saber que essa ideia poderia ser aplicada em você também. Todo o universo é aprendizado, todo o universo é pedagógico. Bom, se até um objeto pode te ensinar alguma coisa, que dirá a postura de um ser humano? Você diz, tanto faz uma pessoa sentar assim, ou ela sentar com uma boa postura. Tá bom. Imaginem alguém que vocês consideram como uma pessoa nobre, alguém que vocês têm muito respeito. Se essa pessoa entrasse nessa sala, nesse momento, vocês se sentariam assim? Sem que tivessem consciência, automaticamente alinhariam. Né? Isso é uma postura corporal que denota respeito. A tua psique gera essa forma, sem que você às vezes nem perceba. Então ela é simbólica e alguém pode ver através dela. Isso é a chamada boa postura de que Jane Austen tanto fala. Então vejam esse texto de Jung, que interessante. A pessoa humana precisa de vida simbólica e precisa urgentemente. Nós só vivemos coisas banais, comuns, racionais ou irracionais, mas não temos vida simbólica. Onde vivemos simbolicamente? Em parte alguma, exceto onde participamos no ritual da vida. Mas quem de muitos de nós participa do ritual da vida? Muito poucos, mas temos necessidade premente dela. Somente a vida simbólica pode expressar a necessidade da alma, a necessidade diária da alma, bem entendido. E pelo fato das pessoas não terem isso, não conseguem sair dessa roda viva, dessa vida assustadora, maçante e banal, onde são nada mais do que protocolo dos primeiros pequenos atos. Na Grécia isso era chamado dos cânones de Apolo, os cânones da beleza cotidiana, da maneira como você olha, da maneira como você cumprimenta, da maneira gentil, de coração e não hipócrita com que você fala com as pessoas, realmente interessado por elas, a maneira como você organiza as pequenas coisas do seu quarto, da sua cama, o respeito pelos objetos que te servem. Tudo isso é simbólico e demonstra o nível, a beleza do caráter da pessoa que passou por ali. E cada vez que você vê aquilo, você reforça a tua própria identidade. Olha só, que ambiente belo, harmonioso. E isso reforça em você a tua própria identidade, porque a beleza, ela vai dar esse feedback e vai relembrar a você quem você é. Isso te fortalece. Então, numa sociedade onde não temos nenhuma compreensão simbólica, somos soltos e sem identidade. Somos nada mais do que banalizados, sem saber o que é realmente um ser humano. Não é à toa que acreditamos que somos apenas um animal com um pouco de razão. Da maneira como vivemos, não é muito mais do que isso realmente.